Bom dia, gente. Só para iniciar, que a gente vai ter debate, prometo, tá? A gente quer que este mês estimule esse diálogo sobre o livro Utopia e que vai ter pessoas no lado, nos corredores. Qualquer momento você tem uma ideia, ou tem um comentário, ou tem uma pergunta, levanta a mão e alguém vai trazer para mim e a gente pode debater aqui em cima. Os dois debatedores vão falar mais ou menos meia hora, então tomara que a gente vai ter meia hora de perguntas. Então, sem mais formalidade e pedindo muitas desculpas para meu português, você já tem a apresentação dos dois debatedores no programa, mas para lembrar que os dois são antropólogos. E foi lindo que Lígia falou na última mesa que ela acha que as ciências humanas são a solução pelo futuro. Então, vamos ver o que os antropólogos têm para falar para nós hoje, a partir da mesa anterior. E para lembrar que, desde o início, a proposta deste encontro sobre utopia é realmente encontros. Eu falei ontem que o livro original é baseado em encontros. Esse encontro de Thomas More com Rafael, a ficção destes encontros. Não é um monólogo, utopia. Está construído com diálogo, com duólogo. Então, a gente quer realmente texto. Eu sei tanto esses dois debatedores hoje, isso é importante para eles. Os encontros das culturas, a interculturalidade e também eu nem consigo falar essa palavra, intercientificidade, que a gente viu na primeira... Obrigado, Renato. A gente viu nesta primeira mesa essas trocas de disciplinas, esses encontros, a construção de narrativas através do encontro. E People's Palace Projects, que eu sou diretor, a gente começou este tipo de troca com o Brasil em 91, mas nos últimos 2 anos a gente está promovendo encontros entre artistas contemporâneos do Reino Unido com alguns povos indígenas. O próprio Mércio falou ontem sobre também as visitas de cineastas indígenas indo para Londres para fazer filmes, para trazer de volta, para mostrar os filmes sobre Londres, que eles fizeram no Xingu. Então, estou muito feliz de estar aqui com esses dois experts nessa ideia das trocas possíveis e as trocas do futuro entre os povos indígenas e o mundo. Então, para iniciar, o Dr. Gerson Baniwa vai começar e ele vai falar com o PowerPoint, depois Renato e depois a gente abre para perguntas. Obrigado, doutor. Bom dia, todas e todos. Inicio agradecendo o convite de participar, às equipes, aos organizadores do SESC. É uma satisfação estar aqui, cumprimentar o nosso moderador, Paul, e o companheiro Renato. Bom, a minha contribuição poderá parecer um tanto estranho, porque o meu esforço vai ser um pouco, primeiro, indicar. Tentei procurar uma tradução em algumas línguas indígenas, inclusive as duas línguas indígenas que eu falo, uma tradução mais próxima de utopia. E a que mais encontrei seria um pouco como ideal de vida. Curiosamente, então, não se trata de um não lugar ou de um possível lugar, mas sim como um ideal final, não é? Que é basicamente central nos pensamentos, nas cosmologias ameríndias. E, curiosamente, se a gente pensar para essa interculturalidade que o Paul se referia, acho que a nossa perspectiva ameríndia, nossa perspectiva indígena, principalmente no Brasil, o nosso principal desafio é ainda procurar um lugar, e aí um lugar real, um lugar social,
porque ainda nos sentimos, infelizmente, depois de 516 anos, né, de contato, muitas vezes, efetivamente, fora do lugar, ou não temos o lugar, não é? Basta olhar ainda as enormes dificuldades que encontramos para garantir, por exemplo, um espaço para viver, que são os territórios indígenas, né? Embora ancestralmente temos essa dádiva, temos essa garantia pelos nossos ancestrais. Acho que sempre é bom ter um princípio, embora acho que todo mundo domina. Estamos falando de sociedades ameríndias, essa perspectiva que eu vou falar. Civilizações de pelo menos 12 mil anos que se desenvolveram no continente americano, que representam uma grande diversidade de povos, culturas, línguas, habitantes originários das Américas, muito antes da invasão europeia, e que continuam conservando, desenvolvendo e transmitindo às suas gerações futuras seus territórios ancestrais, suas línguas, suas tradições, culturas e sua identidade étnica. Acho que, para ter uma ideia, em 1500, historiadores, arqueólogos estimam uma diferença brutal entre 9 milhões e 112 milhões pelo ano de 1500, organizado por impérios, governos cacicados. Um exemplo, apenas para citar o Império Azteca, por aquele ano, estimava-se 25 milhões de pessoas pertencentes ao Império Azteca. Portanto, com complexas organizações políticas, não é? Impérios, monarquias, cacicado, como é o caso no Brasil, principalmente na Amazônia, a organização social dos povos ameríndios, a forma predominante eram os cacicados. Sociedades ocidentais, apenas para esclarecer como é a minha compreensão, civilizações milenares que desenvolveram no continente europeu diversidade de povos, também culturas e línguas. Agora, veja um dado interessante, né? Por volta de 1500, a estimativa nas Américas chega até 112 milhões. Na Europa, eram 60 milhões. Quer dizer, em termos populacionais, bastante próximos. Também organização política, impérios, monarquias, repúblicas, né? Bom, daí os índios pós-1500, não é? Podemos tratar, as cosmologias indígenas tratam desse encontro como um novo recomeço. Quer dizer, teve o começo na criação do mundo, as mitologias, as cosmologias tratam disso, e a chegada dos europeus é tratado como um novo recomeço. Então, é um novo mundo, é um novo tempo. Que se trata de encontro de sociedades, aqui é um pouco o meu foco, né? Eu não sou do pensamento de... A gente encontra muito na literatura, inclusive antropológica, esse encontro geralmente como um conflito, como uma tensão. Quer dizer, para mim, isso não soa muito bem. Quer dizer, quando a gente fala com os nossos velhos, nossos lideranças, nossos pajés, eles não têm essa leitura conflituosa do encontro. Isso é uma leitura, praticamente, da sociologia, da antropologia não indígena, né, que trata sempre isso como um conflito, uma guerra, uma tensão, um desencontro. Não é? Eu nunca ouço falar isso dos velhos indígenas. Por isso, eu prefiro tratar como um encontro de sociedade, de povos, de culturas. Claro que há toda uma razão depois da exploração, da dominação, da escravidão, dos massacres, não é? Mas o encontro em si é um encontro de sociedade, encontro de cosmologias, encontro de diferentes visões de mundo, encontro de epistemologias, de saberes, de conhecimento. Afinal de contas, são povos milenares que desenvolveram conhecimentos, valores. Não existe, né, sociedades que se desenvolveram civilizações sem conhecimentos e complexos conhecimentos. Encontro de racionalidades, modos de pensar diferentes. Diferentes não significam contrários, não significam inimigos, não é? São diferentes. Encontro de espiritualidades profundamente diferentes, não é? Mas são sociedades com suas espiritualidades, suas teologias. Encontro de complexo sistema de vida social, cultura, política, econômica, ecológica, religiosa. É natural que, ao longo do processo de contato da história, ocorreram estranhamentos, preconceitos, dominação, escravidão, conflitos, violência, massacres que conhecemos, inclusive por meio da história escrita. Houve, portanto, concorrência de distintos modos de vida, racionalidades,
visões. Acho que, para poder chegar ao ponto que seria a minha principal contribuição, seria importante verificar os imaginários que foram construídos ao longo desses 516 anos, tanto os imaginários dos colonizadores europeus com relação aos índios, quanto o inverso, né, os imaginários dos povos ameríndios com relação aos colonizadores. Da parte, então, colonial, dos colonizadores sobre os índios, olha só, interessante alguns aspectos que foram se naturalizando na cabeça, no imaginário, por exemplo, da sociedade nacional. Dúvida sobre a humanidade dos indígenas. Quer dizer, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, passaram-se quase 3 séculos, essa dúvida era muito forte, né? Só depois é que essa dúvida foi diminuindo. E eu diria que, até hoje, essa dúvida persiste. Quer dizer, há muitas pessoas que ainda duvidam da humanidade dos povos ameríndios. Eu diria, se os povos indígenas têm cultura, têm civilização, línguas e assim por diante. A dúvida originária é uma dúvida, inclusive, bíblica, não é? Se os povos originários, os povos indígenas aqui do continente, primeiro, se eram humanos, e, portanto, a dúvida era se tinham alma, e se, portanto, podiam ser considerados filhos de Deus, e se fossem, até a pergunta óbvia, então, de que filho de Noé eles teriam herdado. Então, isso era um nó górdio na cabeça dos colonizadores, não é? E não tinham essa resposta, então, por um bom tempo. Daí toda a ideia do índio como mal selvagem e branco como bom civilizado. Eu sempre interpreto isso como origem, praticamente, da discriminação do racismo, especificamente contra os povos indígenas. Não é? Porque, ora, se os colonizadores eram os escolhidos, inclusive os escolhidos de Deus. Ora, se escolheu eles, significa deixou de escolher os outros. Então, quer dizer, obviamente que os povos ameríndios não estavam entre esses filhos prediletos, esses filhos seletos, esses filhos escolhidos. Né? Daí toda essa ideia colonial de vida indígena de ausências. Tudo é ausente, né? Sem cultura, sem tradição, sem sem fé, sem alma, sem educação e assim por diante. Tem uma frase de Lévi-Strauss que acho que expressa muito bem essa compreensão. Né? Ele diz, nós quem? Nós ocidentais, né? Nós começamos por nos considerarmos especiais, escolhidos, em relação aos outros. Depois, alguns começaram a se achar melhores em relação aos outros seres humanos, até acharmos que alguns seres humanos não eram humanos assim. Não é? Acho que isso sintetiza bem isso que eu estou querendo dizer. O imaginário dos índios sobre os colonizadores. A gente vai ver a enorme diferença, né? A distância, que eu costumo dizer, uma distância cósmica desse imaginário dos índios com relação aos colonizadores. Muitos povos ameríndios interpretaram os colonizadores europeus como deuses, ou quase como deuses, ou heróis míticos, que estavam presentes nas suas mitologias, nos seus mitos de criação do mundo. Não é? E não é uma coisa assim, tão simples, não é? Com poderes mágicos, criadores, provedores, salvadores, transformadores. A gente podia imaginar o que significava, por exemplo, à luz de uma lanterna poderosa dos colonizadores, o que era para os povos indígenas que não conheciam essa tecnologia. Quer dizer, era resultado de uma magia, de uma força extramaterial, extra-humana. Então, isso justificaria a ideia desses colonizadores serem deuses ou heróis míticos, fazendo parte das narrativas de criação. Daí, muitas mitologias indígenas foram sendo, ao longo do tempo, adequadas para exatamente garantir o lugar, o espaço e a explicação, né? Da presença dos colonizadores, da chegada dos colonizadores, até da superioridade tecnológica, mas também mágica dos colonizadores. Isso continua acontecendo até os dias de hoje, né? Com alguns perfis, obviamente. Daí resulta, então, um entrelugar do índio na história aqui, de um modo geral, não só brasileira, mas a gente pode considerar isso em todo o continente. A origem desse entrelugar, aí sim, não é? Quer dizer, do ponto de vista político, sociopolítico, da nossa sociedade contemporânea, moderna,
primeiro, parte dessa dúvida original sobre a natureza e humanidade dos ameríndios. Segundo, pelos interesses econômicos, né, que, obviamente, se tenta, ao máximo, excluir, negar a própria presença dessas pessoas, dessas sociedades. Principalmente porque não atendem às exigências dessa sociedade moderna. Principalmente, por exemplo, no campo da economia, que é uma coisa absolutamente clara, não é? Não cumulativista, portanto, não enquadrável pelo mercado. Eu sempre costumo dizer que acho que a principal dificuldade da sociedade dominante lidar com os povos indígenas, da sociedade dominante atual, é porque os povos indígenas simplesmente não se enquadram e não querem se enquadrar à lógica do mercado, à lógica do capital. Não é? Possuem seus territórios, mas eles não consideram o território como riqueza material, como um capital. E, por isso, muitas vezes, são brutalmente perseguidos, negados seus direitos, não é? Simplesmente porque não querem aderir à lógica do mercado. Não querem trabalhar 10, 12, 15 horas para acumular, não querem acumular. Não é? São sociedades que não acumulam, são sociedades que o que interessa é aí o bem viver do dia a dia. Né? Não, a felicidade não é medida pelo acúmulo de riqueza, e sim pelo que se consegue aproveitar da vida no dia a dia. Daí temos esse problema da memória histórica indesejável, né? O tripé da origem do povo brasileiro branco, negro e índio se tenta sempre negar o tripé indígena. Não é? É uma sociedade que aparenta bastante vergonha, né? Boaventura de Souza chama isso de choque de memória, a vergonha da origem identitária que se tenta negar de toda maneira, não é? E o Djavan canta isso como o Brasil, de costa para o Brasil, para o continente, olhando para o mar, porque tem sempre como referência a Europa. Não é? E aí, então, a gente pergunta, no projeto de país de nação, os índios figuram? Os índios, por acaso, figuram? E se figuram, em que lugar? Ou como figuram? Né? Eu, pessoalmente, acho que isso ainda é um problema que a nossa sociedade, que o nosso país precisa resolver, porque, para mim, não está nada resolvido. A ideia da unidade nacional, que contrapõe-se exatamente a essa presença indígena, né? Um Brasil homogêneo, uma só língua, uma só cultura, uma só história e um só povo. Quando a gente olha, não é, muitos povos indígenas não falam a língua portuguesa. Eles falam suas línguas próprias. Possuem suas culturas, muito diferentes, muitas vezes, da cultura nacional, da cultura média brasileira. Possuem as suas histórias, são povos diferentes, com suas histórias milenares. Né? A hegemonia do saber universal, que não inclui os saberes indígenas e de outros povos não ocidentais, uma política dominante que subalterniza, aterroriza e profetiza em nome do desenvolvimento capitalista cumulativista. Quer dizer, os povos indígenas, muitas vezes, sofrem perseguição por conta disso, como eu já disse, né? Porque não querem sucumbir a essa lógica capitalista. Bom, agora, então, passamos a ver as cosmologias indígenas, para a gente fazer um pouco essa comparação e ficar muito claro o que eu entendo a principal utopia dos povos ameríndios. A cosmovisão ameríndia tem um fundamento diferencial, eu diria, das cosmologias ocidentais, principalmente no que diz respeito da relação do homem, né, da relação dos ameríndios com o território, com a natureza e com o mundo. Isso é completamente diferente. Né? Essa relação orgânica, essa relação verdadeiramente interdependente. Né? Quer dizer, o homem indígena, ele efetivamente depende da natureza, não o contrário. Não é? Quer dizer, ele, além de ter essa interdependência, tem também essa dependência. A economia é baseada na suficiência, na partilha solidária, na reciprocidade e na complementariedade. Isso, se a gente fosse detalhar, cria enormes impasses e dificuldade de lidar com essa outra lógica, essa outra racionalidade que impera na sociedade moderna. As cosmologias indígenas concebem a natureza como um ser vivo, portanto, não como coisa, não como um objeto, não como recurso, e sim como um sujeito, como uma agência.
a natureza, então, como corpo cósmico, como um todo, que não se pode separar, não se pode diluir. Daí a ideia, então, do bem viver. Eu diria, então, aqui, acho que a contribuição para a reflexão da utopia, de um modo geral. A utopia indígena não é irreal, não é simplesmente um sonho difícil de alcançar. É um exercício de vida, ou seja, é uma vivência, que é traduzido numa palavra que os ameríndios, principalmente das terras altas, né, das cordilheiras, traduzem como bem viver, que é exatamente o oposto do viver bem, do bem-estar que tratamos na sociedade moderna, ocidental, né? Quer dizer, o bem viver tem muito a ver com relação à pertença à natureza e à comunidade. Quer dizer, depende, como eu já disse, da natureza e do coletivo. Natureza como um cosmos, como um todo, e a comunidade, exatamente o coletivo. E aqui não é apenas o coletivo humano, é o coletivo como um todo, como a natureza. Quer dizer, os humanos indígenas, eles não distinguem, praticamente não distinguem entre humanos e não humanos, né? Eu tenho um livro que estou escrevendo, onde mostra exatamente isso. Quer dizer, os seres humanos ameríndios, eles também são não humanos. Quer dizer, são níveis de vivência absolutamente transitória, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, existem clãs indígenas que são chamados de gente-onça. Gente-onça é exatamente porque aquela gente tem a capacidade de transitar entre o ser de uma onça como animal e o ser de uma onça como humanidade, como humano, não é? Então, essa transição para cima e para baixo é uma coisa muito presente nas cosmologias ameríndias. A economia, então, da natureza. Quer dizer, os povos indígenas, os povos ameríndios, dependem completamente da natureza. E, portanto, a questão central não é o homem, como é, então, na sociedade moderna, e sim a natureza. O que importa não é tanto o homem, é exatamente ao contrário, né? O que importa é a natureza, já que o homem ameríndio só garante o seu futuro, a sua continuidade, se a natureza estiver segura e garantida. Daí, inclusive, por que os povos ameríndios são nômades? E muitos ainda são hoje, né? Principalmente na Amazônia. Porque tem que seguir a ordem da natureza. A natureza é que tem que dizer aonde a pessoa tem que estar em determinado momento, em determinado ciclo, né? Então, não pode ir contra aquilo que é a ordem natural, a ordem da natureza. Escassez como lógica de defesa, obviamente, né? Preservação e equilíbrio. A economia é a economia solidária, vale muito quem dá e não quem ganha. Vale mais quem partilha do que acumula. É sempre o exemplo do bom caçador, não é? Se ele mata uma anta, que é um animal grande, uma comunidade pequena vai ter que socializar com a comunidade inteira, porque ele não vai comer uma anta durante um mês sozinho, porque vai enjoar. E, segundo, ninguém vai aplaudi-lo, né, se ficar comendo sozinho. Quer dizer, o sentido da vida, da felicidade, da autorrealização do caçador é exatamente a partilha, porque aí todo mundo bate palma, todo mundo vai falar bem dele, vai conseguir as melhores mulheres, se podemos falar assim, e, segundo, porque daqui a 3 dias ele vai cumprir de novo a missão de buscar outra anta, não é? A natureza aqui não é natural, como eu já disse, é sujeito, é agente. O homem pertence e depende da natureza. Bem viver é uma cultura política, mas não busca o exercício do poder, e sim no agir e controle sobre o poder. Então, não é o exercício do poder que interessa, mas o controle, é a forma coletiva de exercer esse direito. Não é à toa que, nas políticas ameríndias, não existe, principalmente nas terras baixas, na Amazônia, por exemplo, não existe delegação de poder, né? Isso que a nossa sociedade moderna, a democracia faz, que é uma democracia representativa, isso simplesmente não funciona entre os povos indígenas, né? Porque eles não delegam, eles exercem diretamente o poder, né? Os caciques são praticamente os animadores, aqueles que fazem cumprir as decisões do coletivo, mas eles não criam direitos, eles não criam deveres, eles não tomam decisões. Podemos, então, a partir daí, rapidamente,
resumir alguns princípios das cosmologias ameríndias. É bom dizer que esses princípios existem hoje. Eu não estou falando do passado. Estou falando, claro, do passado, mas também do presente, né? Primeiro, o princípio de espaços, valores e patrimônios, que são absolutamente valorizados, né? Busca de objetivos ideais coletivos. Autorrealização coletiva, o exemplo do caçador. Se ele for bom caçador individual, não adianta, ele não vai se realizar. Ele só vai se realizar no coletivo, se o coletivo o reconhecer e o valorizar. Vida interrelacionada, paradigma comunitário da vida. Educação, então, é educação para o bem viver. Esse respeito, essa integridade, esse coletivo natural da natureza é importante, né? Bem viver, por conta disso, não pode ser calculada, mas sentida e vivida. Absolutamente. Daí essas noções, muitas vezes, temos que relativar de pobreza, de miséria, é isso, porque o bem viver ameríndio não permite mensurar esses índices, não é? Porque eles são muito mais no campo do sentir, do espírito. Não é uma questão, portanto, de consciência, mas de espírito. A questão, isso é curioso, né? A gente tem produzido muitos debates, principalmente no campo da educação, nos últimos anos, e existem bons trabalhos sobre isso. A questão, portanto, dos povos ameríndios não é de igualdade, mas de solidariedade, coletividade e comunhão. A comunhão cósmica, como eu já disse, toda vez que eu estou falando aqui de coletivo e de comunhão, não é apenas a comunhão entre os humanos, é a comunhão entre todos os seres do mundo, né? Do universo. Aí poderíamos falar a economia da suficiência indígena é cosmocêntrica, né? Assim como a economia moderna é antropocêntrica, né? O centro é o homem. Bom, aqui eu não sou especialista, não é o campo que eu procuro apenas, para fazer uma comparação, traduzir na minha leitura como é que eu colocaria os principais aspectos das cosmologias ocidentais modernas. Cosmovisão antropocêntrica, o centro é o homem, não é a natureza, não é o cosmos, não é o mundo. Filosofia do viver bem, que pertence ao bem-estar material. Autorrealização individual. Não é? Tanto é que a nossa maior legislação mundial se chama Declaração dos Direitos do Homem. É do homem, não é da vida, não é da natureza, não é do cosmos, é do homem. Natureza como um problema ou como recurso material. Eu sou da Amazônia, eu sou do Amazonas. Quando chega o Ocidente, a primeira coisa é motosserra, trator e assim por diante, porque tem que limpar a natureza, né? Tem que tirar a natureza. A fragmentação da vida e da natureza, hierarquização dos seres e das coisas, a subordinação, o homem superior à natureza, entre os homens, os mais ricos, os menos ricos, os mais inteligentes, os menos inteligentes, não é? Quer dizer, é basicamente baseado na hierarquização que gera desigualdade, injustiça e assim por diante. Bom, epistemologias ameríndias têm alguns fundamentos básicos, não é, centrais. Então, são epistemologias cósmicas, no modo de pensar, a referência para o pensar tem a ver com essa dimensão cósmica, epistemologias no plural. Existem, então, várias epistemologias, tanto quanto culturas, tradições, organizações sociais. Modo de habitar o planeta como resultado de como se conhece e se compreende o mundo e a vida. Essa dependência da natureza, interdependência, permite que o modo de habitar segue essa lógica do todo, do universo, do cosmos. E uma coisa que a gente sempre insiste no mundo acadêmico, e que é muito difícil lidar, muitas vezes, com nossos professores e orientadores, é que a gente não concorda que o sujeito cognoscente esteja fora da natureza, do mundo, né? Como o cientificismo prega, né? A objetividade é nada mais do que isso, né? É como se a gente conseguisse sair além do mundo para pensar o próprio mundo, né? Quer dizer, aí a epistemologia indígena ameríndia seria exatamente o contrário. Nós só podemos compreender o mundo enquanto estamos no mundo, né? Estamos experimentando, sentindo, vivendo, exercitando o próprio mundo.
Conhecer, portanto, é um engajamento cósmico. Não é um engajamento mental, mas é da própria experiência cotidiana, da própria experiência real. Epistemologia ocidental tem algumas referências, que, para mim, são epistemologia positivista, racionalista, antropocêntrica, cada vez mais baseado no homens econômicos, né? O sujeito cognoscente fora, superior da natureza, objetividade científica, daí toda a dominação e exploração, destruição da própria natureza. Eu fiz graduação em filosofia e isso sempre me incomodava muito, né, quando lia, por exemplo, Heidegger, né, que diz que pedra é sem mundo, o animal é pobre e imundo, e o ser humano é o formulador de mundos. É exatamente a prepotência do homem ocidental moderno, né? Daí veio a separação do homem da natureza, e, para mim, capitalismo só tem lugar a partir do momento em que houve essa separação. Conhecimento tutelado, reconhecido e autorizado, esse é o nosso mundo, não é? Quer dizer, o nosso campo científico, acadêmico, é nada mais do que isso, aquilo que é chancelado pela instituição, e, geralmente, instituição estatal, o Estado, é o que prevalece como podemos chamar de conhecimento. Um conhecimento autossuficiente, universal, verdadeiro, autoritário, e, muitas vezes, se torna verdadeiro por meio da força da arma. Não é do convencimento, não é nem da sua efetividade, mas, muitas vezes, o poder da arma. E essa prepotência, Hegel, por exemplo, fala que a África não possui história. Não é? Quer dizer, é de quem tem a arma mais poderosa e que praticamente dita a verdade, né? Conhecer o engajamento humano, ideológico, eu já disse. Como é que a gente enxerga, então, a possibilidade para novas epistemologias, novas sociedades, novos mundos e novas utopias? O relativismo cósmico, ontológico, epistemológico é fundamental. Singularidade de um universo diverso, experimentado e de formas múltiplas. É curioso isso, né? Nós habitamos o mesmo mundo, o mesmo planeta real. No entanto, as experiências, as compreensões e as vivências são completamente diferentes e diversas. Precisamos pensar uma democracia cósmica, não é apenas uma democracia política, não é uma democracia humana, tem que incluir todos os seres. Diversidade epistêmica, para os pensamentos ameríndios, essa ideia é muito difícil a gente lidar, não é? Essa separação de pensamento, esquerda-direita, de grupos raciais, religiosos, sexuais e assim por diante. Considerar as experiências de vidas ameríndias, que a gente denomina como cosmopolíticas. Aqui, cosmopolítica tem um sentido próprio, que é considerar o cosmo como um todo. Não é cosmopolitismo no sentido urbano, não é, que é tradicional na nossa literatura, mas aqui é o diálogo mesmo intracósmico. Quer dizer, uma negociação política, existem alguns pensadores mais radicais que pensam que, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, não deveríamos ter apenas humanos no Congresso, né? Deveríamos ter vários representantes dos outros seres para tomar decisões tão importantes sobre o mundo, sobre o universo, sobre o próprio cosmos. Daí poderíamos pensar uma universidade cada vez mais nesse sentido cosmopolítica. Precisamos pensar a cosmopolítica do conhecimento e não geopolítica, porque isso é muito materialista, não é? Leva sempre, de novo, à valorização do espaço humano, que exclui e, muitas vezes, subjuga os outros seres. Diálogo transepistemológico, considerando exatamente as diferentes epistemologias, e a interculturalidade como um projeto político de sociedade, um projeto de vida, que é muito difícil, né? A gente fala muito, mas pouco se vive. Mais concretamente, no caso brasileiro, na nossa organização social e política, um Estado pluriétnico e plurinacional, que leve em consideração as autonomias etnopolíticas. O nosso país ainda é absolutamente, do ponto de vista dos povos ameríndios, discriminatório e racista, né? Quer dizer, nós temos 305 povos, 180 línguas ameríndias no Brasil, e não temos um representante no Congresso. Quer dizer, não podemos falar que o nosso país, o nosso Estado, seja um país pluriétnico, né? Nesse sentido, de jeito nenhum, né?
Hoje em dia, cada vez mais se trabalha na perspectiva de uma universidade intercultural indígena, para que se tenha espaço a esses outros lugares epistêmicos, porque as nossas atuais, isso está sendo muito difícil, né? Embora há inserções, mas inserções muito periféricos, muito limitados. Considerações finais. Precisamos superar o etnocentrismo racista, né? Eu sempre falo isso. No caso brasileiro, há uma coisa curiosa. Nós, indígenas, somos discriminados ou porque somos muito índios, não é? A gente não fala português, a gente não tem título de eleitor, não sei isso, a gente é discriminado. Porque é muito índio. Ou porque a gente é índio de menos. Isso não é mais índio, não tem mais a língua, então não tem mais direito. Ou por qualquer outra coisa, né? Quando não é uma coisa ou outra. Os povos indígenas não aceitam aderir ao capitalismo cumulativista e individualista, e estamos pagando caro por isso. Praticamente estão saqueando nossos territórios, invadindo nossos territórios, e o Estado cada vez mais também negando esse direito ao território, e simplesmente por isso, porque a gente não quer aderir a esse modo de vida no nosso olhar de maior sofrimento. Interação no lugar de inclusão. Nos últimos anos, as políticas públicas têm avançado na cidadania com a ideia de inclusão. O problema é que nós não queremos ser incluídos, né? Nós queremos ser reconhecidos como somos, porque incluir significa, de novo, deixar de ser nós para nos transformar como ocidental. A gente quer que sejamos reconhecidos com os nossos direitos. A inclusão, se tiver que ter, a inclusão tem que garantir a continuidade das nossas identidades éticas, do nosso modo diferente de viver, de agir, inclusive de pensar o mundo. Nesse sentido, então, o indígena não quer ser rico nem pobre, só quer ser ele mesmo, com seus mistérios imundos, porque também entre nós somos muito diferentes, né? Sonhos, ideais e utopias movem a coexistência indígena no interior do cosmos, referenciados no passado ancestral e projetados para um futuro de glória. Os nossos povos sempre se moveram na direção das estrelas. Cada povo pertence a uma estrela. Esse é simples e, de forma muito prática, o nosso horizonte, portanto, a nossa utopia. Esse é o que move o bem viver, como utopia dos povos ameríndios, né? Nós, povos indígenas, somos diferentes. É a nossa condição humana de existência. Pensamos de jeitos diferentes, agimos de formas diferentes, tudo isso porque vivemos e aprendemos um mundo de formas diferentes. E aí, concluí aqui agradecendo mais uma vez, e aí, Purangaara é desejar boas utopias, e Machatsarrequape é numa outra língua, que é a minha língua Baniwa, primeiro Iengatu, e aí a menina que representa exatamente essa nossa... Esperança é uma coisa difícil nas línguas indígenas, mas essa nossa certeza de que caminhamos para as estrelas, que as estrelas são cintilantes. Obrigado. Obrigado, Gerson, por enviar a gente na direção das estrelas. Que lindo. E perguntas, gente. Não esquece que a gente está esperando. Alguém vai levar ao palco. E agora a palavra com Renato. A gente vai usar o púlpito, sim. E a gente vai mudar da Universidade das Amazonas. Não, pode ficar lá, Gerson. Da Universidade das Amazonas para USP, o Centro de Estudos Ameríndios. Obrigado, Renato. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Eu vou pedir desculpas porque eu estou com problema vocal. Então, eu vou tentar falar mais alto, mas acho que está dando para escutar, né? Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite do pessoal do SESC para participar de um seminário sobre um tema tão estimulante, no momento em que a imaginação política, ou a imaginação na política, se faz tão necessária. Em seguida, quero demonstrar a alegria de compor, pela segunda vez, uma mesa com o Gerson Baniwa. A primeira vez aconteceu na USP, quando de um debate sobre a presença indígena na universidade, que foi organizada por alunos da graduação em Ciências Sociais. Tema este não menos estimulante e necessário para pensar os rumos
do conhecimento nos dias de hoje. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa fala vai se guiar por 3 argumentos, propostos por 3 diferentes autores. Então, em primeiro lugar, está o argumento do filósofo Miguel Abansur, que é autor de uma série de livros que foram por ele denominados como utopic, ou utópicas, né? E para ele haveria então uma pressuposição recíproca entre a utopia, que é a expressão imaginativa de um mundo novo, e a política, compreendida por ele menos como busca e manutenção do poder do que como experiência de liberdade. Obrigado. Agora melhorou. Obrigado. Um pouquinho de água para ele. Opa. Ele tem, você tem lá na frente? Não. Obrigado. Bom, em suma, para Abansur, a utopia pode ser pensada como extensão da política que, de sua parte, não deve ser reduzida a uma ideia de governança. Leitor de Marx, Abansur revê a separação sugerida, sobretudo por Engels, entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Diferentemente do que pensava Mannheim, para Abansur, o espírito utópico não morreria com o cientificismo do século XIX, ganhando o século XX com novas formas. Para Abansur, enfim, se o homem é um animal político, como proferiu Aristóteles, ele é também um animal utópico. Bom, em seguida, viria um outro argumento, que é o argumento do Michel Foucault, no pequeno texto chamado As Heterotopias. Em vez de falar em utopias ou ucronias, lugares sem lugar, histórias fora do tempo, Foucault prefere falar em heterotopias, apostando na ideia de que os outros lugares e tempos podem ser encontrados e, portanto, materializados. Estamos sempre a criar contraespaços, contratempos. Eis a necessidade de uma heterotopologia. As heterotopias de Foucault não são exatamente a projeção de uma sociedade ideal, como no caso das utopias da Renascença. Elas são antes especulações sobre outros espaços e tempos possíveis. Nisso reside o seu caráter eminentemente contestador. O terceiro argumento, que nos conduz mais diretamente ao tema dessa fala, é o argumento de Oswald de Andrade, no ensaio A Marcha das Utopias, publicado póstumamente em 1966. Aproveito aqui a homenagem aos 500 anos da Utopia de Thomas More para fazer uma outra homenagem mais singela aos 50 anos de um texto que, junto à crise da filosofia messiânica, compõe o conjunto de escritos filosóficos desse autor. Não se trata aqui de parafrasear o desenvolvimento do ensaio de Oswald, mas sim de apontar um aspecto importante de sua reflexão, que desdobra, de modo curioso, alguns dos aforismos do seu conhecido Manifesto Antropófago de 28. Em poucas palavras, para Oswald, a irrupção da utopia como gênero literário, como em Thomas More, estaria diretamente relacionado ao descobrimento ou à invasão dos europeus no Novo Mundo. O encontro com os habitantes da América conduziria o homem ocidental a uma experiência de pensamento crucial,
permitindo uma crítica à ordem social e moral do velho mundo. Bom, tá dando pra... Essa fala compõe-se, portanto, de 3 movimentos. O primeiro diz respeito ao argumento de Oswald de Andrade com respeito à dívida do velho espírito utópico que rompe na Renascença em relação aos povos indígenas. O segundo movimento partiria da questão de que, em medida, é possível falar em utopias ou heterotopias propriamente ameríndias. O terceiro e último movimento reflete sobre a possibilidade de pensar no Ocidente contemporâneo um novo espírito utópico que, em vez de tomar os outros como espelho invertido, se deixa levar e afetar pelas tais utopias ou heterotopias desses outros para criar novas heterotopias. Então, comecemos pelo primeiro movimento. Escreve Oswald de Andrade. As utopias são, portanto, uma consequência da descoberta do novo mundo e, sobretudo, da descoberta do novo homem encontrado nas terras da América. E ainda, a geografia das utopias está na América. E ainda, o Brasil não fez má figura nas conquistas sociais do Renascimento. E, por fim, tenho a impressão, escreve Oswald, de que o encontro com a humanidade nua da descoberta muito influiu sobre o movimento geral das ideias daquele instante histórico. Oswald nos lembra que Thomas More conta a história da ilha Utopia do ponto de vista de um marinheiro da embarcação de Américo Vespúcio. Este teria conhecido a América do Sul e, mais precisamente, a costa do Brasil. A ilha imaginária, Utopia, seria não à toa inspirada nas notícias sobre o litoral da América do Sul. Thomas More, humanista, revelava toda a sua ansiedade em conhecer essa gente de cuja existência e de cujos costumes se podiam tirar exemplo próprio e lançar luz sobre nossas nações. Sabe-se também que a utopia de More carrega o tom de uma crítica social, como vimos nas palestras anteriores, dirigindo-se contra o governo de Henrique VIII, contra a reforma anglicana e, sobretudo, contra a devastação da agricultura pela indústria de lã na Inglaterra da época. Contra um governo tirânico e hierárquico, uma sociedade igualitária fundada em comunidades agrícolas. A ideia de que o humanismo europeu irrompe com o descobrimento da América, e mais especificamente, com o encontro com essa outra humanidade, já havia sido explorada pelo jurista e diplomata Afonso Arinos de Melo e Franco em seu livro O Índio e a Revolução Francesa, de 1937. Arinos refletiu sobre o impacto que os relatos sobre os habitantes da América surtiram sobre o pensamento político, em especial aquele de Jean-Jacques Rousseau. Oswald, de sua parte, não se contenta em analisar esse impacto. Ele procura, isso sim, estender o impacto. A Marcha das Utopias reflete uma certa decepção de Oswald com o marxismo e, sobretudo, a sua realização na então União Soviética. Daí sua aposta no espírito utópico,
no direito de cidadania conferido ao sonho. Uma das figuras centrais desse ensaio, fortemente presente desde o manifesto, é a figura do matriarcado, suposto estágio da história da humanidade, caracterizado pela propriedade comum do solo, pelo Estado sem classes ou mesmo pela ausência do Estado. Oswald não se preocupa, por isso, com a existência real do matriarcado, tema de debate na antropologia do século XIX, mas vê no matriarcado a possibilidade de especulação sobre um mundo não patriarcal, não estatal, não fundado na organização do trabalho. Aqui estamos longe da utopia de Thomas More, em que o trabalho, o negócio, vence o ócio. Sugiro aqui a comparação entre a recuperação enviesada de More por Oswald com a recuperação filosófica de um filósofo como Etienne de la Boétie, autor do Discurso da Servidão Voluntária, pelo antropólogo e filósofo Pierre Clastres, autor da Sociedade contra o Estado. No discurso, La Boétie alega que toda a servidão é voluntária e que os homens abriram mão da liberdade para se submeter aos governantes. Decorre daí que seria possível pensar um povo capaz de dizer não às formas de servidão. Clastres acredita que esse gesto especulativo ocorreu sob impacto do descobrimento da América. Se La Boétie parte de uma dedução a priori da sociedade sem Estado, todo homem nasceu para ser livre, é preciso admitir o peso da experiência do descobrimento no seu pensamento. Algo que se fará notar também nos ensaios de Montaigne. Clastres identifica no excerto que segue uma alusão aos povos americanos. E eu cito aqui La Boétie. Mas, a propósito, se porventura nascessem hoje povos inteiramente novos, nem acostumados à sujeição, nem hábitos de liberdade, e que de ambas não soubessem mais que nomes... Oi? Opa... Valeu, obrigado. Que não soubessem mais que nomes, se lhes propusessem a servidão ou a liberdade, segundo as leis que se atribuíram, não cabe duvidar que prefeririam muito mais obedecer apenas à razão do que servir a um outro homem. Passamos, assim, da especulação literária de More para a especulação filosófica de La Boétie, especulação fundada numa crítica da sociedade e da tirania vigentes e na projeção de uma outra realidade. Se Clastres quer estender a ideia do contra-um de La Boétie para fecundar o pensamento sobre o político, Oswald estende a ideia de utopia de uma utopia crítica para fecundar o pensamento e também a arte. Para ele, sobretudo, a utopia não é irrealizável. É sim um sinal de inconformação e um prenúncio de revolta. Então, passemos assim ao segundo movimento. Até agora, refletimos sobre o impacto causado no pensamento ocidental pelo descobrimento ou invasão da América. Mas os outros não são
simples fontes de utopias para nós. Eles são, antes de tudo, produtores de utopias e heterotopias para si mesmos. Antes de entrar propriamente nas heterotopias deles, voltemos a um outro episódio considerado no ensaio de Oswald de Andrade. Trata-se da República Teocrática Guarani, do Paraguai, utopia missionária realizada na Terra, em pleno século XVIII. Apesar da resistência dos colonos, os jesuítas levaram a fundo o sonho de construir uma nova sociedade. Eles viram nos índios, vistos como homens naturais, passíveis de conversão e revelação, a possibilidade de construção de uma sociedade ideal, baseada na ausência da propriedade privada, no trabalho comunitário extremamente controlado e na fundação de um Estado teocrático. Eles criaram, assim, um dos mais importantes modelos do pensamento utópico do século das luzes. Isso, claro, projetando na figura dos povos indígenas imagens que, na verdade, faziam parte do imaginário ocidental e cristão. Bom, se muitos Guarani aderiam à vida nas missões, outros insurgiam-se contra ela, tornando-se contrários, portanto, passíveis de guerra justa, de violência. Mas, tendo em vista esse cenário de violência e de etnocídio, como explicar a adesão de alguns índios? Poderíamos dizer que, para eles, a vida na missão constituiu também uma espécie de heterotopia. Mas a heterotopia não era a mesma para os padres e para os Guarani, que, no entanto, partilhavam um espaço. Para os primeiros, o que se tinha em vista era uma sociedade perfeita e ideal. Para os Guarani, não podemos dizer ao certo o que se passava, mas podemos levantar uma série de hipóteses quanto às suas motivações prováveis. Eles viam na missão a possibilidade de escapar do jugo dos colonos e da escravidão. Viam também a possibilidade de encontrar cura para doenças, seja na aposta no aspecto curativo dos batismos, seja pelo apaziguamento das práticas de feitiçaria. Viam também a possibilidade de viver junto, em uma rotina de rituais que muito os lembrava do estado de festa sem fim, que tanto caracterizava a chamada terra sem mal, morada dos imortais. Bem, de todo modo, a ideia de imperecibilidade e perfeição dos jesuítas não era a mesma daquela desenvolvida pelos Guarani. E como mostrou num célebre artigo Eduardo Viveiros de Castro, os Guarani surpreendiam a todo momento os jesuítas pela sua inconstância, né? Quando pareciam ter se tornado crentes, surpreendiam com a sua incredulidade e com o seu abandono do projeto jesuítico. Se a República Guarani do Paraguai pode ser vista, do ponto de vista indígena, como uma heterotopia, para uma espécie de adesão ao mundo jesuítico, muitos são os relatos que descrevem rebeliões de cunho profético, insurgências ativas contra o projeto utópico e autoritário dos missionários. Um desses casos, a assim chamada Santidade de Jaguaripe, foi descrito pelo historiador Ronaldo Weinfas, num livro chamado A Heresia dos Índios. Essa santidade consistiu na revolta de índios aldeados
contra-missionários, liderados por um mestiço que se dizia a encarnação na terra de um herói mitológico tupi. Os índios se apropriavam de elementos cristãos para criar novos rituais que, aliás, eram vistos pelos padres como essencialmente hereges. O líder profético proclamava-se então Papa, nomeando seguidores por meio de cerimônias de rebatismo e criando uma espécie de clero indígena. Heresia máxima para os padres, a santidade foi liquidada em 1585. Se não o fosse, talvez, teria resultado em uma curiosa nova sociedade. Cabe lembrar que um movimento como esse não pode ser tido como mera reação ao poder missionário e colonial. Ele é antes a atualização do que Hélène Clastre chamou de uma religião profética tupi-guarani, baseada, antes de tudo, numa forte crítica da sociedade e mesmo da condição humana, e na busca de um espaço fora do espaço reconhecido ou traduzido por nós como terra sem mal. Bom, nem todas as insurgências desse tipo tiveram um final trágico ao longo da história colonial. Num lugar bem distante da costa brasileira, na Amazônia subandina, tornou-se célebre a expulsão dos franciscanos da selva central, liderada em 1742 por um mestiço chamado Juan Santos Atahualpa. Esse movimento, que reuniu diferentes povos indígenas amazônicos, resultou em um período de mais um século de paz e isolamento, interrompido na segunda metade do século XIX pelo boom da borracha. Juan Santos era também um mestiço e liderou um movimento pan-indígena de inspiração menos amazônica do que andina quechua. Ele prometia restaurar o império indígena, expulsando espanhóis e missionários. Michael Brown e Eduardo Fernandes, que são antropólogos que estudaram o povo Axaninca da Amazônia peruana, afirmam que a anunciação pelos xamãs locais da vida de um estrangeiro eminente e poderoso constitui uma estrutura de longa duração dos profetismos Axaninca. Brown e Fernandes sugerem que essa estrutura profética continua a operar depois do isolamento. Ela consistiria, antes de tudo, em um modo particular de resistência que se revela numa perspectiva de longa duração. Falar em estrutura profética é falar da incidência também da lógica do mito-nação, para retomar uma reformulação, uma formulação da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, sobre o profetismo no século XX. Tudo se passa como se os movimentos proféticos exigissem recobrar tudo o que teria sido perdido no tempo do mito. Poderes de criação e regeneração, tecnologias, vida longa ou mesmo imortalidade.
Os movimentos proféticos seriam uma maneira de reverter as separações efetuadas no tempo do mito. Muitas insurgências não indígenas apoiam-se... Muitas insurgências contra brancos, contra não indígenas, apoiaram-se na associação desses movimentos e desses não indígenas, né, com figuras mitológicas dotadas de um imenso poder de transformação, como os demiurgos mitológicos ou certos animais predadores, como as cobras grandes, né, dotadas de um poder de regeneração. Como os demiurgos, os brancos, os invasores, teriam abandonado os índios, retendo poderes, riquezas, tecnologias. Muitas vezes, esse abandono é visto como mal escolha dos próprios índios, que escolheram instrumentos como o arco, deixando de lado as espingardas para os brancos. O que os movimentos proféticos, muitas vezes em tom de rebelião, exigem é a reversão dessa simetria, é a reapropriação dos poderes perdidos. Enquanto a atualização de um tempo memorial e da projeção de um espaço fora do espaço, os profetismos ameríndios podem ser vistos também como heterotopias. O mito que eles recriam é, aliás, todo um outro espaço-tempo. Bem, exemplos análogos aos do Tupi da costa antigos e dos arauáquis subandinos pulularam e ainda proliferam em toda a América indígena. Tendemos a reduzi-los ao contexto do convívio e da resistência em relação às missões cristãs, o que não me parece correto, uma vez que, como lembrou o antropólogo Carlos Fausto, o cristianismo catalisa, mas não produz os profetismos ameríndios. Dominique Galois, uma outra antropóloga, analisando discursos de chefes de um grupo tupi-guarani atual, os Wayampi, encontrou ali algo que ela chamou de profetismos modernos. Trata-se de discursos políticos pronunciados por chefes indígenas contra os efeitos nefastos do garimpo, do ouro, discursos apoiados em imagens e argumentos míticos e cosmológicos. Por exemplo, o fato de que o garimpo aceleraria o apodrecimento da terra, perigo evocado continuamente pelos mitos. Poderíamos ver nesses profetismos modernos reivindicações para a sociedade não indígena apoiada em exegeses mitológicas, deixando de lado a forma da insurgência em favor de um método mais diplomático, baseado no enfrentamento pela palavra. Nesses discursos políticos ou cosmopolíticos, a heterotopia realiza-se como que negativamente, pela imagem da destruição de um espaço ideal de vida por uma distopia. Bom, acho que vamos. Você quer que eu resgate você para fazer o último parte? Eu vou fazer um resumo de uma parte e vou para o final. Pode ser? Tá bom. Obrigado. Eu falaria agora do discurso conhecido um pouco já entre nós, do líder político e xamã Davi Yanomami, né, que não deixa de ser um profeta moderno que, através de um discurso sobre a queda do céu, ancorado numa mitologia e numa cosmologia indígena, promove um discurso político que mostra
uma possível conexão entre esse discurso xamânico cosmológico e o discurso dos ambientalistas da ecologia política, que falam, né, de um colapso ambiental, né, dado, por exemplo, pelo aquecimento global. Né. Eu falaria também de outros discursos, de outros líderes que foram, em 92, ao Rio+20, protestar contra não apenas as políticas para conter o aquecimento global, mas também contra a implementação de hidrelétricas que tem um efeito nefasto sobre o ambiente, por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, que hoje já se encontra em estágio de implementação. Bem, o terceiro movimento, e conclusão também do... Pode pular para a conclusão, porque a Sim, gente sim. pode promover, divulgar E conclusão o texto depois. desse texto é justamente a pergunta que acho que tem muito a ver com essa mesa, que é em que medida as heterotopias, utopias dos ameríndios podem nos impactar e podem criar novas utopias, né? Tratar-se-ia, então, de um novo espírito utópico, para lembrar de novo Miguel Abansur, mas um novo espírito utópico, né, que, em vez de tomar os outros, né, como um espelho invertido de nós mesmos, tomaria esses outros como, né, produtores de heterotopias construtivas que podem, por fim, colocar perguntas a nós, né. Estaria na hora, portanto, né, e eu acho que essa seria a conclusão que eu gostaria de trazer e que também parece estar muito presente numa reflexão recente de Débora Danowski e Eduardo Ribeiro de Castro, num livro chamado Há Mundo por Vir, né? Que estaria na hora de começarmos a prestar atenção às especulações, né, que os povos ameríndios nos apresentam. E por que não dizer, para voltar ao tema, as heterotopias desses povos, né? E mais do que isso, diante de um tempo de catástrofes, poderíamos mesmo pedir ajuda aos povos ameríndios, pois não sabemos lidar com os fins eminentes, assim como imaginamos o começo do mundo como uma criação do nada. Então, eu peço para fazer uma pequena citação. Não. Vamos, por favor. Tudo bem. Não. É isso. Obrigado, Renato. Desculpe. Não. Mas seu discurso vai ficar uma lembrança para nós, para a luta pela utopia, que é constante. Obrigado pela força. Eu vou receber perguntas para Renato, tanto para Gerson. Eu vou diretamente para algumas das perguntas e vamos fazer alguns 10 minutinhos, tá? Estourar um pouco do tempo. Mas obrigado, Renato. Gerson, a primeira pergunta que veio para você: como a visão indígena entende o mestiço, posto que este é, algumas vezes, negado, principalmente na polarização negro e branco? Qual é o lugar do mestiço na cultura brasileira? Pode. Bom, pelo menos na perspectiva indígena, ameríndia, indígena aqui brasileira, principalmente do movimento indígena mais politizado, organizado, há uma compreensão de que, na própria leitura histórica que fazemos, por exemplo, na Amazônia, o mestiço, por exemplo, para nós na Amazônia é o caboclo. De certa maneira, é uma identidade híbrida. E nós caminhamos hoje para pelo menos na perspectiva indígena, caminhamos para uma realidade, acho que mais interessante, que é
que é uma opção que o sujeito, o cidadão mestiço, precisa definir. No universo indígena atual, por exemplo, não admitimos que exista o mestiço indígena. Por quê? Porque o que se define mestiço, ele tem que se identificar se é indígena ou não. Não é? Quer dizer, e isso é uma questão muito mais de autoidentificação, algo muito mais de consciência da pessoa, do cidadão, não é? Do sujeito. Eu vou dar um exemplo concreto para talvez ficar mais claro o que eu estou dizendo. Nós temos milhares, centenas de casos de, por alguma razão, jovens que passam por essa dificuldade de tentar se identificar. Bom, eu sou o quê? Não é? Meu pai é indígena, minha mãe é branca, digamos assim, essa polaridade índio e branco. Bom, eu sou o quê? E aí havia uma dificuldade até recente de que a maioria das culturas ameríndias no Brasil e assim nas Américas é patriarcal. Ou seja, se seguíssemos a lógica tradicional, então, se o seu pai é índio e sua mãe é branca, então, pela cultura patriarcal, é índio. Agora, se o seu pai é branco e mãe é índia, por essa tradição, deveria ser branca, não deveria ser índio. Ocorre que esses arranjos, inclusive da tradição, eles vão se adequando, eles vão se acompanhando a dinâmica da sociedade. Hoje em dia, isso não ocorre mais, essa regra rigorosa do patriarcalismo. Hoje, isso fica muito na identificação da pessoa. Não, eu tenho muitos amigos no Rio Negro que têm pais brancos, muitos até colombianos, brancos e mais índias, e que a gente aceita eles como indígenas desde que eles se identificam. Não é? Então, quer dizer, para nós, principalmente na Amazônia, eu vejo isso, por isso o grande crescimento de números indígenas, principalmente na Amazônia, por conta disso, porque cada vez mais foi sendo extinto, né, essa figura do caboclo, que era exatamente nem branco nem índio, né, o mestiço, porque com esse processo de valorização da tradição, o reconhecimento na lei, os que eram caboclos, aos poucos, foram se identificando e cada vez mais, efetivamente, assumindo a identidade, digamos assim, ancestral, e aí, então, a identidade indígena. Não é? Então, muito mais caracterizado pelos indicadores culturais, materiais, do que mesmo, então, como uma identidade, aí, eu diria até espiritual. Né? Quer dizer, é uma consciência da pessoa que se identifica como indígena ou não. Obrigado, muito. Renato, você acha que o entendimento ameríndio do mundo poderia contribuir para a construção de novas utopias brasileiras? Sim, mas não diretamente. Que eu acho que é o legal de pensar, né, em utopia e a relação da utopia com a política, né, como fala esse filósofo, né, que eu comecei citando, né, que é o Miguel Abansur, não é uma relação direta, não é? Enfim, quer dizer, não se trata da gente, dos brasileiros urbanos, né, que vivem nas cidades, virarem índios, mas se trata eles se deixarem afetar, digamos assim, por questões colocadas pelos índios. Então, por exemplo, como pensar a relação, né, que o Gerson falou aqui, com o mundo natural, com o ambiente, né? Será tão maluca assim essa ideia de que é preciso pensar a floresta como um ser vivo que sente, que tem intenção, que é povoado, né? Outra coisa, será que a ideia que as populações indígenas colocam, como foi tão frisado pelo Pierre Clastre, de que é possível sociedades contra o Estado, o que a gente pode fazer com essa ideia? O que não significa abolir o Estado, mas, de repente, criar os chamados espaços de autonomia, como, por exemplo, o que fizeram os zapatistas dentro do Estado mexicano,
né, ou movimentos de autonomia dentro da própria cidade. Então, era por isso que eu ia concluir o texto, agora eu volto, com a heterotopia urbana que nos é dada pela presença guarani na cidade de São Paulo, né, que a gente vive na maior cidade da América do Sul, e a gente não se dá conta que aqui, nessa cidade, no município, a gente tem 9 aldeias guaranis, né, distribuídas por 2 terras, né, indígenas, uma no norte, noroeste, no Jaraguá, outra no sul, em Parelheiros e no Marcilac. Muitas dessas aldeias foram recentemente criadas no movimento de retomada que está inscrito nessa heterotopia guarani de buscar outros lugares de bem viver, como falava o Gerson. E isso acontece diante dos nossos olhos na própria cidade de São Paulo. E a gente não se dá conta. Então, eu acho que os Guarani e as suas heterotopias, por exemplo, podem nos inspirar a repensar também a maneira de viver e ocupar o próprio espaço da cidade de São Paulo. Mas é claro que as utopias deles não são as nossas e que a passagem de uma coisa a outra é sempre indireta. Obrigado. Daí a dificuldade de trabalhar com a ideia de utopia. Obrigado. Desculpa. Foi bom ter a oportunidade de falar sobre a última parte, para insistir que os ingleses que não conhecem a República Guarani procurem mais, saber mais, e de deixar a gente querer ler a última parte do texto também. Tem uma pergunta que eu acho que, em várias maneiras, aconteceu ontem, que é totalmente sobre o futuro. E para os dois, eu acho que, especialmente com o Gerson, eu era o secretário de Educação lá em Amazonas. O que você indicaria para quem gostaria de conhecer melhor as cosmologias ameríndias, em especial desse encontro com povos europeus, principalmente para educar nossas crianças? O que você ia recomendar? O que você recomendar para nossas crianças ler sobre as cosmologias indígenas, especialmente este encontro com os povos europeus? Gerson. Infelizmente, ainda não dispomos de material com boa qualidade disponível, principalmente para crianças. Esse é um debate muito recente e eu acho que está mais presente na academia. Como literatura acadêmica, sim, tem vários trabalhos, eu acho que os próprios trabalhos do Viveiro de Castro, da Manuela Carneiro. No Brasil, há uma certa pobreza com relação a isso. Temos uma literatura mais vasta na língua espanhola, porque existem grupos de estudos com muito mais estrutura e já há tempo atuando nos países como Equador, Bolívia, no Chile, também na Colômbia, né? Mas eu acho que a gente começa a ter cada vez mais alguns trabalhos. Acho que alguma literatura hoje que está sendo escrito e disponibilizado na perspectiva da Lei 11.645 tem algum material interessante. E aproveito para dizer, inclusive, pedir, né, tem muitos aqui que atuam no campo acadêmico, nós precisamos criar, estimular cada vez mais grupos de trabalho nessa direção, principalmente, exatamente voltado para a nova geração, né, que a gente esquece muito dos jovens, porque, infelizmente, a minha experiência é que a literatura acadêmica não chega, de fato, a essa juventude, né. Então, tem, de fato, essa limitação, mas é muito interessante. Temos que estimular estudos, né, nessa direção, e espero que, em breve, inclusive, os novos pesquisadores indígenas, inclusive, ajudem a traduzir dessa literatura acadêmica para uma literatura que as crianças, que as nossas escolas, sejam elas indígenas e não indígenas, precisam ter. Quer dizer, as nossas crianças também, indígenas, precisam
também não simplesmente conhecer bem as suas cosmologias, mas conhecer, inclusive, as outras cosmologias, como, por exemplo, as cosmologias ocidentais, né? Por isso que a minha tentativa aqui na apresentação foi trazer uma rápida, né, embora parcial, comparação, para a gente não comparar, mas a gente olhar. A minha estratégia não é isso, não é confrontar, não é comparar, porque eu acho que isso não ajuda o espírito, né, da solidariedade, quando você confronta. E a nossa literatura brasileira, com relação à questão indígena, é sempre índio contra branco. Eu praticamente não sou dessa linha. Para mim, por isso que eu trato de encontros. O que a gente tem que produzir um mútuo conhecimento. E a humanidade, os cidadãos, as pessoas vão tirar suas conclusões na medida que eles tomarem conhecimento cada vez mais dessas cosmologias, né, dos seus princípios, dos seus valores, as suas racionalidades. Não é? E eu acho que isso até como sou professor de longa data, eu acho que a melhor maneira, melhor estratégia pedagógica para cada vez mais, de certa maneira, ajudar a ter cidadãos, pessoas com muita consciência, suficiente consciência para exatamente fazer a transformação que estamos precisando, que é exatamente diminuir essas lacunas ou esses confrontos, né? Porque acho que nenhum tipo de confronto, inclusive em matéria de pensamento, ajuda a construir uma sociedade que nós queremos, que é essa sociedade das estrelas, né? É importante que a sociedade das estrelas, das cosmologias indígenas, elas não são mundos em que se distinguem raças, etnias, essas coisas, né? São dos humanos e dos não humanos que convivem. Isso desde a origem do mundo. Ótimo, obrigado. Renato, você tem alguma coisa para recomendar para nossas crianças ou para as crianças dos ingleses que estão aqui? Para as crianças dos ingleses? Não, no site do Instituto Socioambiental, que é uma ONG, que tem um trabalho de divulgação, né, sobre populações indígenas, enfim. Tem um site que é muito interessante, isso, que é o Povos Indígenas no Brasil Mirim, que tem um trabalho muito cuidadoso de produção de informação para crianças. Então, acho que pode ser interessante. E tem também o projeto Vídeo nas Aldeias, que também é uma ONG, lançou, se não me engano, recentemente, junto com a editora Kozak Naif, uma série de livrinhos com vídeos destinados para crianças, também sobre povos indígenas, de diferentes povos indígenas. Então, a gente ainda está no começo, mas eu não sei se tem versão em inglês, mas não, capaz que tem. Tem legendas boas nos vídeos, DVDs deles. E se alguém quer as referências, com certeza, tanto Gerson, Renato, nós podemos dar. Então, só para terminar, vou terminar com o Gerson, porque temos uma pergunta que vai para o início, onde você começou, doutor, para perguntar o que era a visão utópica antes de Thomas More, antes do povo europeu chegou aqui. É possível ou não falar de uma visão utópica antes daquele momento, daquele primeiro encontro? Sem dúvida. É possível falar e viver. E isso, acho que essa é uma grande diferença para pensar utopias ameríndias, utopias indígenas, porque as utopias indígenas, elas, embora são ideais, horizontes, mas são horizontes que se vivem, que se constroem na prática e no dia a dia. Não é aquilo que se pensa, que se imagina, que se sonha, mas aquilo que se vai pensando. Eu simplificaria isso exatamente pelo ideal do bem viver. O ideal do bem viver é basicamente a utopia ameríndia, que, embora com termos diferentes, né, o bem viver é muito tão utilizado nos Andes, mas quando a gente olha, lê, estuda as milhares de culturas e cosmologias indígenas ameríndias, isso é traduzido em diferentes palavras, mas a ideia é a mesma, essa vivência solidária entre todos que habitam o planeta. Eu acho que esse é o ideal fundamental que nós, indígenas, vivemos, né, nas aldeias e em nossas terras, por isso lutamos tanto pelo nosso território. O outro foco é essa ideia de fato, né? Quer dizer, o Ocidente é muito ligado à ideia de céu e inferno. A gente, de alguma maneira, é impregnado por isso. Daí tem duas coisas que eu queria dizer. Uma, nós, por exemplo, indígenas, somos, obviamente, afetados por isso. Não é? Muitos começam a ter, bom, qual é a minha utopia, o meu ideal? É o céu ou é o bem viver? Eu diria, ou então, as estrelas ou
de alguma maneira, eu tenho que fazer opção o inferno, né? A questão é que as estrelas é uma coisa real. A utopia de estrela, que é a outra ponta do bem viver, não é uma coisa... É onde estão os nossos ancestrais. Então, a nossa meta é sempre voltar aos nossos ancestrais. Por isso, para nós, memória e passado é fundamental para o futuro. Quer dizer, nós não conseguimos conceber nenhum horizonte, nenhum futuro, sem considerar exatamente a nossa origem, a nossa ancestralidade, os nossos ancestrais, e esse mundo de ancestrais, que não é apenas do passado, mas é também o nosso futuro, estão presentes nesses ideais de estrelas. Cada povo tem o seu, eu sei o meu. Silci. Quando eu olho para as estrelas, para a constelação de Silci, este é o meu horizonte, é também o meu passado. Então, isso sempre acaba me guiando. Eu acho que isso é fenomenal do ponto de vista de ter a questão. Daí, uma coisa que é fenomenal pensar filosoficamente, né? Para nós, o mundo branco, o homem branco, a humanidade branca, tem uma fraqueza enorme. E talvez as brutalidades que a gente vê todo dia, né? A violência e tal, porque ele é absolutamente imprevisível. Ou seja, às vezes a gente tem a sensação de que ou não sabe de onde veio e para onde vai, ou não acredita de onde veio e nem para onde vai. Ao contrário, nós exatamente temos essa clareza. Nós somos previsíveis, porque nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos caminhando. E estamos construindo esse caminho. A nossa história é essa. E obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes hoje de manhã, que realmente teve muita lógica de uma conversa para outra, especialmente essa coisa de unificar todos esses seres, tantos robôs de Ronaldo Lemos, tantos celulares da nossa querida genética, a inclusão que o senador Eduardo Suplicy propôs para todos nós na sociedade, e de saber que quando Lígia perguntou onde vamos encontrar essa utopia, a gente sabe que está nas cosmologias ameríndias. Super obrigado a todos. Está na hora de almoçar, não é? Obrigado.